Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Recuperação evolui bem, mas João Vitor ficará fora do Vasco por mais algumas semanas. Zagueiro deve ficar à disposição a partir da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A recuperação de João Vitor evolui bem no Vasco, mas o zagueiro ainda deve ficar afastado dos gramados por mais algumas semanas. Ele lesionou o joelho direito no empate com o Botafogo, no dia 29 de junho. O tratamento continua de acordo com o que o departamento médico do Vasco planejava. A previsão para este tipo de lesão é de até 6 semanas fora. João Vitor já está começando a fazer trabalhos no campo, mas praticamente sem toque na bola. A melhora é considerada rápida. De acordo com o prazo, João Vitor tende a ficar à disposição na 22ª rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, ou no jogo seguinte, diante do Criciúma. A relação do zagueiro dependerá muito mais das condições físicas, última fase da recuperação, e poderá acontecer antes mesmo do clássico, considerando as avaliações e a evolução nestas últimas etapas. Sem João Vitor, a dupla de zaga titular do Vasco tem sido Maicon e Léo. Rojas e Lincoln também já foram utilizados pelo técnico Rafael Paiva. O desfalque ligou o alerta e fez a diretoria dar prioridade à contratação de um zagueiro nesta janela. O clube consultou alguns nomes e tem negociações em andamento. A busca é por um jogador com status de titular para jogar ao lado de João Vitor. Até o momento, o Vasco contratou 4 reforços, um volante, um meia e 2 atacantes. A aposta de Paiva, Matheus Carvalho ganha sequência e conquista a torcida do Vasco. Cocão e mais 10. Volante é o terceiro jogador com mais desarmes no Brasileirão. A melhora do Vasco sob o comando de Rafael Paiva passa pelas escolhas do treinador, entre elas a titularidade de Matheus Carvalho, o Cocão. Ele tem sido muito elogiado por torcedores, e os números nos últimos jogos apontam o crescimento do volante. Uma das primeiras mudanças de Rafael Paiva foi colocar Matheus Cocão no time titular. Assim que o interino assumiu o comando do Vasco, o volante não saiu mais do time, a não ser contra o Botafogo quando estava suspenso. Matheus Cocão saiu do jogo contra o Atlético Mineiro no domingo com 5 desarmes, foi o maior ladrão de bolas do jogo e o melhor jogador do Vasco na partida, principalmente no segundo tempo, quando o time carioca passou a competir mais. Os desarmes têm sido a principal contribuição de Matheus Cocão, que resolveu o problema de marcação no meio-campo do Vasco. Atualmente, ele é o segundo jogador que mais rouba bolas no time, atrás apenas de Paulo Henrique. No Brasileirão, o volante é o terceiro melhor no quesito. Jogadores com mais desarmes no Brasileirão: William, Cruzeiro, 47. Paulo Henrique, Vasco, 39. Matheus Cocão, Vasco, 37. Com Rafael Paiva, Cocão chegou a 7 jogos consecutivos como titular na temporada. Antes, a maior sequência havia sido com o ex-treinador Ramon Dias, com quem foi titular nas 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Análise: Vasco machuca pouco o Atlético Mineiro e interrompe sequência invicta no Brasileiro. Time de Rafael Paiva tem atuação infeliz no primeiro tempo, e erros individuais tiram chance de reação em Belo Horizonte. Estreia de Felipe Coutinho é a boa notícia em derrota. O Vasco viu sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro cair em Belo Horizonte. A equipe perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em uma tarde de pouca inspiração e erros individuais. O time não conseguiu se encontrar no primeiro tempo e no segundo, quando cresceu de produção, não machucou o adversário o suficiente para mexer no placar. A equipe comandada por Rafael Paiva demorou muito para reagir dentro da partida. Os primeiros 45 minutos foram de sufoco. O Galo empurrou a defesa do Vasco para trás e construiu a vantagem no placar com 2 gols de Hulk. Por muito pouco, o prejuízo não foi maior, mas Paulo Henrique salvou em cima da linha um gol que parecia certo. O Vasco foi para o intervalo sem uma finalização sequer e 38% de posse de bola contra 62% do Atlético Mineiro. Ainda sem poder contar com Payet e com Felipe Coutinho no meio do seu processo de readaptação, Paiva optou por repetir a escalação das 2 rodadas passadas, mas a manutenção de Praxedes como homem mais adiantado no meio de campo provou-se equivocada. Como a bola não ficou com o Vasco, o camisa 21 contribuiu muito pouco, e a equipe perdeu o combate naquele setor. O erro cometido aos 38 minutos minou qualquer chances de Praxedes seguir em campo. Ele recuou muito mal a bola e entregou um passe de bandeja para Hulk, que passou por Léo Jardim e fez 2-0. Léo, que não fez boa partida em Belo Horizonte, também ficou pelo caminho no lance.
Naquele momento, o Atlético Mineiro já vencia por o camisa 7 do Galo já havia inaugurado o placar num lance em que Lucas Piton deu muito espaço para o cruzamento de Gustavo Scarpa, pela direita. Como se não bastasse, Hugo Moura não acompanhou até o final e permitiu a superioridade numérica do adversário dentro da pequena área. Os erros individuais reduziram após chances de reação na Arena MRV. Time cresce de produção. Rafael Paiva promoveu a entrada do estreante Emerson Rodrigues na vaga de Praxedes no intervalo. O time mostrou melhora visível no início do segundo tempo, mas mais pela postura reativa adotada pelo Atlético Mineiro do que qualquer outra coisa. O Vasco na segunda etapa foi mais parecido com o time que vinha de uma sequência de 5 jogos de invencibilidade, sendo 4 vitórias consecutivas. Em 10 minutos já havia produzido 4 finalizações, mesmo que tenham sido de pouca qualidade. O único chute na direção do gol no jogo inteiro foi a falta cobrada por Lucas Piton que Maicon quase conseguiu desviar na primeira etapa. O Atlético Mineiro deu campo ao Vasco, que tentou aproveitar nas investidas de David e Adson pelas pontas. O time comandado por Gabriel Milito só não teve sucesso nos contra-ataques porque esbarrou em grande atuação de Matheus Carvalho, que cresceu no segundo tempo e terminou a partida com 5 desarmes. Ou seja, o Vasco conseguiu controlar as ações e parou de sofrer, mas também não agrediu. Nem mesmo a bola aérea ofensiva do Vasco, que costuma ser uma arma forte com Pablo Vegetti, funcionou na Arena MRV. O atacante argentino foi muito bem marcado pelos defensores do Galo e terminou a partida com apenas uma finalização, algo raro desde que chegou à equipe cruz-maltina. A boa notícia do Vasco em Belo Horizonte ficou pela estreia de Felipe Coutinho. O camisa 11 foi surpresa na lista de relacionados e entrou aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Galo já vencia por 2-0. Em campo, Coutinho assumiu a função de meia armador, atuando especialmente na frente da área. Acertou bom passe para a finalização de Emerson Rodrigues e teve um chute travado pelo defensor. Está em processo de readaptação ao futebol brasileiro, mas só sua presença já alimenta a esperança de dias melhores. Contra o Grêmio, o Vasco terá provavelmente a volta de Payet e um Coutinho uma semana mais adaptado. Emerson Rodrigues e Alex Teixeira também estrearam. O colombiano foi uma opção interessante, mas sem grandes requintes pela ponta esquerda. Quase fez um gol de cabeça e mostrou que não faz cerimônia antes de tentar uma jogada individual. Alex teve menos tempo em campo e também caiu mais pela esquerda, às vezes como um ala, às vezes como um meia-atacante. O Flamengo garantiu um reforço de peso para a próxima temporada com a contratação do jogador Pedro, atualmente no Flamengo. O atacante assinou um pré-contrato com o Vasco, consolidando assim sua saída do Flamengo. A transferência representa um passo estratégico para o Vasco, que busca fortalecer seu elenco. A expectativa é alta entre os torcedores, que esperam ver o jogador em ação defendendo as cores do Gigante da Colina nesta próxima temporada. Pedro, do Flamengo, amplia a liderança, veja a artilharia do Brasil. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro tem vantagem confortável entre os maiores goleadores do país. Vivendo o grande ano, o atacante Pedro, do Flamengo, voltou a marcar neste fim de semana e ampliou a sua vantagem na disputa pela artilharia do país na temporada. Entre os primeiros colocados na disputa, outro a marcar foi Anselmo Ramon, que balançou as redes na goleada sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B do Brasileiro, ultrapassou Mastriani e entrou no top 5. Veja abaixo a lista completa. Veja artilheiros do Brasil em 2024. Pedro L. Flamengo, 27 gols. Campeonato Carioca, 11 gols. Libertadores, 5 gols. Campeonato Brasileiro, 9 gols. Copa do Brasil, 2 gols.